Bom, estou aqui com um dos palestrantes mais bem conceituados do Brasil na atualidade e é um prazer enorme estar do lado de uma pessoa que eu admiro, Mário Sérgio Cortella. Fico feliz com a tua admiração e mais ainda com a possibilidade da gente conversar um pouco. Obrigada por ceder esse espacinho que eu sei que tua agenda é lotada. Ainda bem. Tá cansado, né? Não, eu fico em estado de preparo. Que maravilha. Tem que ser sempre assim, aliás, é um dos temas da sua palestra. Claro, ficar em estado de prontidão. Me fala um pouquinho, professor, dessa sua palestra. Cenários turbulentos, mudanças velozes. Negação, proteção ou superação? Nós vivemos uma era de turbulência, com um momento febril, né? No entanto, algumas pessoas, face a isso, uma parte delas tenta negar, como se não existisse, isto é, finge que nada está acontecendo. Uma outra parte busca proteger o que é importante, portanto, guardar aquilo que tem relevância para nós e não esmorecer, não perder força. E uma parte de nós, no dia a dia, quer elevar, isto é, tornar algo mais importante para o nosso futuro e não apenas lidar com aquilo que é o presente, lidar apenas com o momento. Claro que cenários turbulentos, eles exigem uma inteligência maior do que aquela que a gente vem desenvolvendo quando o cenário não é tão turbulento. Nesse sentido, a palestra trata um pouco de algumas atitudes que são necessárias para enfrentar essa situação. Inclusive, a gente está aqui em uma das salas do Teatro Carlos Gomes. Talvez as pessoas em casa estejam ouvindo esse barulhinho, mas é porque as meninas do sapateado estão aqui ensaiando bastante. Mas a nossa conversa não tem problema. Você sabe que sapatear é uma coisa boa, né? Porque o sapateado é um movimento. E numa hora de crise é preciso se mexer. Uma das coisas que a crise não consegue de maneira alguma lidar é sozinha com ela mesma. É preciso que a gente tenha iniciativa, atitude, e nessa hora tem que sapatear para as coisas darem certo. Em qualquer situação, sapatear, seja para fazer uma gritaria, tem que se movimentar. Agora me diz uma coisa, qual que é o melhor caminho, se é que ele existe, para a gente sair dessa crise, ou dessas crises, dessas turbulências? Existe um caminho que a gente olha e diz, eu preciso fazer isso aqui? É a esperança ativa, que é a esperança do verbo esperançar, em vez de ter esperança do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar é mera espera. Eu espero que dê certo, eu espero que resolva. Isso não acontece. Uma pessoa precisa ter esperança ativa, que é a capacidade de ir buscar, de ir atrás, de se juntar. E, acima de tudo, a primeira grande atitude é agrupar-se com outras e outros que têm também essa expectativa. Afinal, como cantou um dia Chico Buarque, na tradução que fez do italiano, do Saltimbancos, um bicho só é só um bicho. E como eles cantavam, os 4 animais na peça, todos juntos somos fortes. Nesse sentido, isso hoje, muito mais do que um lema, é uma necessidade. Sem dúvida. Até partindo disso, isso é bem importante ressaltar aí a diferença entre um chefe e um líder, que precisa ter o grupo unido. Claro, porque a chefia, de maneira geral, ela é capaz apenas de organizar uma equipe. Mas uma equipe pode ser um arranjo artificial e momentâneo. Já uma liderança, como diz o Luiz Carlos Cabreira, ela é capaz de organizar uma turma. Há uma diferença entre equipe e turma. Quando diz assim, a minha turma, por ela eu dou sangue, não tem horário, não tem tempo feio. E a equipe, ela é apenas, como eu dizia, um arranjo que pode até ser momentâneo e artificial, mas não necessariamente tem tanta potência. A um chefe a gente obedece, a um líder a gente admira, a um líder a gente segue, a um líder a gente vai atrás. Sem dúvida. E aí também nessas situações da vida, medo, Cortella. É bom ter medo? Nossa, é ótimo ter medo, porque o medo nos protege. O que é ruim é ter pânico. Porque o pânico imobiliza, impede o movimento. Já o medo nos deixa em estado de alerta. E nessa hora, o medo, ao ser enfrentado, é o que se chama de coragem. Coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar o medo. Uma pessoa que diz que não tem medo, ela fica absolutamente desprotegida. Essa palavra, alguns dizem, não existe no meu dicionário, que pena. Poderá ser atropelado por questões na vida pessoal, naquilo que está ligado à saúde ou no negócio, tudo aquilo que faz com que seja vítima aquele ou aquela que se põe que não será vítima. Ou seja, um pouquinho de medo ajuda você a enfrentar a vida, mesmo com medo, mas enfrenta. Claro, o medo ele é um dos mecanismos que a natureza tem para nos proteger. Outro é a dor. Se eu perder esses 2 sinais de alerta, isto é, que é algo que não vai bem e algo que pode me ameaçar, eu fico despreparado, desprotegido, desprevenido. Por isso, o medo, na dose de quem vai enfrentá-lo, é necessário. Se ele ultrapassa a dose, aí é pânico,
aí é outra coisa. Outra coisa que não pode ter. Vamos falar de educação. Me diz o que você acha dessa medida provisória aí na questão do ensino médio, essa grade curricular. Essa medida provisória é uma mistura de inabilidade com incompetência. Porque inabilidade, porque já há algum tempo se vem debatendo esse tema no Brasil e o argumento utilizado pelo governo atual de que a medida provisória apressaria a discussão é um sinal de fraqueza, porque é um governo que supõe que sua base é suficiente para aprovar projetos, não precisa fazê-lo por medida provisória, pode fazê-lo por projeto de lei, que é aquilo que uma democracia tem como sendo um dos seus elementos centrais. Por isso, há uma inconveniência nessa medida provisória. Depois a incompetência, porque em educação não se faz a introdução de uma modificação tão decisiva em algo que há décadas vem sendo discutido por intermédio de algo assodado, apressado, e que contém alguns elementos que no dia seguinte o próprio governo que anuncia, na hora de publicar, precisa retroagir. Não se faz as coisas de modo apressado. Lamento. Uma outra pessoa hoje no Ministério da Educação entende bastante do tema, mas uma parcela das pessoas, especialmente aquelas que conseguiram convencer os que entendem que deveria ser uma medida provisória, são absolutamente ineptos por uma coisa como essa. Por isso, nosso país não pode brincar com a educação. Educação escolar e ensino médio é um problema tão sério no Brasil que ficar na mão de pessoas que não têm conhecimento ou que supõem que já estão iluminados é um risco imenso, portanto é um crime de lesa pátria. Temos 4 grandes questões. A primeira delas é a democratização do acesso e da permanência, isto é, completar o número de crianças que precisa estar no ensino da educação infantil dentro do ensino fundamental. E, de outro lado, também impedir que jovens saiam em grande quantidade do ensino médio. Nós conseguimos, no ensino fundamental de 1º ao 9º ano, colocar quase 98% da população na faixa etária adequada, mas ainda temos lacunas na educação infantil e no ensino médio. Portanto, democratização do acesso e da permanência, porque não basta matricular-se, é necessário que persista dentro do processo. E segundo, uma nova qualidade de ensino que passe por uma qualificação maior de professores, uma melhoria das condições de trabalho. De nada adianta falar de educação escolar como prioridade se ela é secundarizada na questão orçamentária, contingenciada na hora do orçamento ser executado e se retira dela as condições de operação. Em terceiro, a democratização da gestão. Uma educação escolar só funciona quando ela tem a comunidade participando de maneira ativa, e não apenas como um cliente que vai eventualmente a um lugar. E terceiro, dentro disso aparece, claro, a possibilidade de nós termos conselhos de escola dentro disso que ajude. E o quarto e último das 4 grandes questões é a educação de jovens e adultos, porque, mais do que vergonhoso, é absolutamente nojento que nós tenhamos, num país que é uma das 10 economias mais poderosas do planeta, 14 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira, ordem e progresso. Isso não tem a ver com o governo, isso é uma questão nacional, algo que nos ofende a capacidade de ter vergonha na cara. Cortella, nessa tua vida agitada, fazendo palestras por vários lugares do Brasil, enfim, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto muito de cozinhar. Meus filhos e netos adoram, inclusive, que eu faço, eu não tenho que fazê-lo o tempo todo, eu faço sempre de maneira prazerosa e não obrigatória. Vez ou outra me queimo, por exemplo, tem uma outra marca de eu estar fritando torresmo outro dia. Eu gosto de comprar o toucinho, a barriga, cortar, temperar e fazê-lo. E acabei queimando a mão sem querer, porque eu esqueci que a gordura do porco, diferentemente do óleo vegetal, ela salta. E eu, na hora que coloquei, esqueci de me proteger, perdi o medo, o que é um risco muito grande. Então eu gosto de cozinhar. Dá um exemplo. A outra coisa que eu gosto é de brincar com as pessoas, jogos que não tenham nada de eletricidade, isto é, a gente seja capaz de brincar com a imaginação, sejam adultos, sejam as crianças. Então é uma das coisas que eu gosto. Alguns dizem assim, e você gosta de ler nas tuas horas vagas? Mais ou menos, a minha leitura ela faz parte da minha atividade no dia a dia, mas eu ouço música, cozinho e cozinho bem. Olha, então vou deixar aqui o convite então para uma próxima a gente fazer uma pauta dessa. Nada, eu sou egoísta, eu gosto de... Na culinária é um ato solitário. É mais uma terapia. Muito mais, sem dúvida. Cortella, obrigada pela gentileza de falar com a gente aqui. E um prazer enorme estar com você. Fico feliz, obrigado. Valeu, obrigada, querido.